Sequência da edição da tarde da Gazeta News e vamos receber aqui no estúdio. Eu tenho o prazer de receber, porque tenho acompanhado a atuação de um cara muito experiente que tem uma credibilidade também nos assuntos quando nós estamos falando do Baixo São Francisco, que é a bacia hidrográfica que tem um papel relevante nessas grandes discussões e que hoje o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco deu início, no último dia, na verdade, 3 de março, ao processo eleitoral para a renovação de seus membros. O que é o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco? Para que as pessoas entendam qual o papel que ela exerce. Essas inscrições, elas seguem abertas até o dia 20 de maio, no plural, até o dia 20 de maio. A posse dos novos integrantes está prevista também para acontecer em setembro. E tenho o prazer de receber, como já coloquei aqui, o Anivaldo Miranda. Parabéns, Anivaldo. Para mim é um prazer te receber aqui. Tenho acompanhado sua atuação em defesa da continuidade de todas as belezas e do valor, por exemplo, que o Rio São Francisco, a bacia hidrográfica, acaba também proporcionando para os alagoanos e para os estados que o Rio São Francisco corta. Vamos falar um pouquinho sobre essa situação que é um momento importante, quando nós estamos falando também do processo eleitoral para a renovação de seus membros. Quais os critérios e esse prazo pode ser prorrogado? Boa tarde. Boa tarde. Não, os prazos são bastante elásticos. Quando há uma coisa muito, digamos assim, inusitada, emergencial, os prazos podem ser até prorrogados, como foi o caso do ano em que rompeu a pandemia. Mas, normalmente, são prazos muito longos e dá tranquilamente para que as coisas se realizem na data certa. Como você bem frisou, até o dia 20 de maio, podem se inscrever os segmentos, que participam e se submetem à escolha para compor o colegiado do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. É um colegiado de mais de 60 instituições. Elas se dividem nessa representação para compor o comitê a partir de representantes eleitos e escolhidos em Minas Gerais, na Bahia, em Pernambuco, Alagoas e Sergipe. O estado de Goiás, como tem só uma participação pequena, tem direito a ter um representante no comitê, e o Distrito Federal, uma parte também, apenas também um, pelo tamanho muito reduzido no qual eles estão inseridos na bacia. Participam e integram o comitê, grosso modo, representantes dos usuários das águas. Pode ser indústria, pode ser empresas de turismo, pode ser empresas de aquicultura, pode ser empresas de mineração, enfim. Esse universo de empresas compõe 38% do colegiado. Tem o segmento do poder público, aí se representam estados, esses estados que estão dentro da bacia, a União, ou seja, o governo federal, através dos ministérios, são 5 ministérios mais próximos da gestão da água, e, finalmente, os municípios também têm representação. Agora, isso tudo de acordo com o tamanho do estado. Minas Gerais é o estado com maior população, portanto, tem maior representação dentro do colegiado, seguido da Bahia, de Pernambuco, de Alagoas e Sergipe. Então, aqui em Alagoas, para processos de escolha, nós temos 6 segmentos, portanto, 6 representantes. Excetuado aí a representação indígena e quilombola, sim, que compõe 3% e se representa de outra forma. Mas aí estão, grosso modo, as organizações não governamentais têm direito a uma representação, o segmento de pesca, turismo e lazer, mas principalmente da pesca artesanal, também tem direito a uma representação, o segmento de associações técnicas de pesquisa, em outras palavras, sobretudo as universidades, tem direito também a uma representação, e o universo aí das empresas de abastecimento, tanto privadas quanto públicas, como é o caso da Casal, por exemplo, mas serviços de SAI, de municípios também podem participar do processo de escolha.
Os outros 2 representantes não se submetem à escolha. Aliás, minto, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos tem direito a uma representação e os municípios que estão na Bacia do São Francisco, aqui em Alagoas, bem como em Sergipe, eles também se submetem a uma assembleia própria para eleger seus representantes, tanto do lado de Sergipe quanto do lado de Alagoas. Nós estamos percebendo, né? Aí é claro que o comitê ele tem um papel importante também para poder monitorar essa vida do Rio São Francisco. E claro, eu recebi aqui alguns representantes nos momentos de grande discussão, quando o Rio São Francisco passava por um quadro alarmante. Muita gente falava o rio está secando, muitas vezes tem impactado inclusive na continuidade de algumas espécies, naquela vida, no papel que ele representa para a sobrevivência de várias famílias. Qual é essa realidade hoje como um dos representantes também desse comitê em relação às discussões, às pautas sobre o Rio São Francisco, Anivaldo? Olha, as discussões vão se tornar esse ano ainda mais intensas, porque o Brasil vai sediar em novembro, em Belém do Pará, a Conferência das Partes, a chamada COP30, que é uma conferência mundial, tem sempre essas reuniões anuais, que está discutindo a mobilização no mundo inteiro de iniciativas dos governos, da iniciativa privada, do setor privado e da sociedade civil em geral, para tentar minorar o avanço do efeito estufa, ou seja, do aumento da temperatura na Terra. A ficha ainda não caiu, mas todos estão sentindo na pele que alguma coisa está mudando. Com certeza. Não é? Alguma coisa está bem diferente. Não é? Todos já sabemos que a cada ano se intensificam as ondas de calor, a cada ano as secas são mais prolongadas e destrutivas. Quem diria que todo ano quase a gente estava vivendo com secas na Amazônia? É um retrato bem diferente, né? Uma fotografia bem diferente daquilo bem diferente do que deveria ocorrer. E quando não tem seca, as chuvas são devastadoras. Perfeito. Agora é quase todo dia. Quando não é São Paulo, é o Rio de Janeiro. Quando não é o Rio de Janeiro, todas as grandes cidades que têm estruturas complicadas. Ou seja, né, os alertas estão aí. No mundo inteiro são grandes incêndios, são notícias de enchentes e inundações que na Europa a gente não ouvia falar disso com frequência. Quer dizer, então alguma coisa está acontecendo e nós precisamos tomar medidas. Aqui no Brasil, no que diz respeito à nossa realidade, o universo do São Francisco é apenas um retrato do que ocorre no Brasil. Praticamente todos os rios brasileiros, não 100%, mas grande parte dos rios brasileiros já convivem com índices de poluição inaceitáveis. Isso é velho, né? E não adianta você ter rio com água que não tem qualidade. A gestão da água é um binômio inseparável. Nós precisamos cuidar tanto da quantidade quanto da qualidade. É verdade. Isso tudo é fundamental. E estamos perdendo nas duas partidas, digamos assim. Porque, no que diz respeito à quantidade, está diminuindo o espelho das águas no Brasil, ou seja, as águas estão diminuindo de quantidades nos rios, nos aquíferos. Não quer dizer que a água desapareça do planeta, mas a distribuição regular, né, como nós estávamos acostumados, está mudando. E do ponto de vista da qualidade, aquilo que eu lhe disse, quase todos os rios estão à mercê aí de todo tipo de intervenção humana, só que a humanidade está acostumada, e a humanidade tem muita dificuldade em mudar as coisas, está muito acostumada a demandar água, ou seja, com a gestão da demanda. Está todo mundo preocupado em construir reservatório, todo mundo preocupado em construir transposições, né, em fazer uso da água, né, para as diversas, digamos assim, atividades e aumentar a atividade econômica, como é natural, mas pouca gente está preocupada e de olho no outro lado da moeda, que é a oferta de água. E a oferta de água só pode ocorrer quando os seres humanos respeitam
o equilíbrio, né, do ciclo hidrológico, respeitam as condições em que a água surge. Quando você desmata, né, e desmata sem controle, o principal efeito do desmatamento, sobretudo dos grandes biomas, né, das grandes coleções florestais, é que você rompe com o equilíbrio do ciclo hidrológico. Isso significa que você começa a mexer com o regime das chuvas. E aí você traz mudanças e impactos também, né, assim, irreparáveis, né, como aconteceu no Rio Grande do Sul, como você tem colocado a questão das chuvas também, Anivaldo, que nós estamos vendo em São Paulo, né, e devastando muitas coisas. Estamos vendo também um gelo da Antártida também derretendo a cada dia. Então, ou seja, o mundo está pedindo, na verdade, atenção para essas pautas e pautas mais eficientes. Antes que se discuta em alternativas, por exemplo, em abrir canais, em se construir, por exemplo, e transpor, fazer uma transposição, né? É preciso discutir também situações que sejam mais assertivas para a continuidade de tudo isso. Né? Porque daqui a pouco pode acontecer de ter, mas o principal não ter, que é a água. Essa é a preocupação. Isso quando se trata das águas continentais, porque há um universo muito maior, que são os oceanos, que como ninguém acompanha diretamente, né, que é desastroso. Hoje os oceanos estão tomados de microplástico. Quer dizer, o microplástico entrou na cadeia alimentar marítima, né, fluvial. Inclusive os cientistas estão preocupados, porque na cadeia alimentar esse microplástico volta para o ser humano. E nós não estamos muito preocupados quando você constata, pode constatar aqui mesmo na nossa cidade. Eu moro ali entre Guaxuma e Garça Torta, naquela região. O crescimento ali tem gerado muita revolta para as pessoas que moram na região, né? Eu lhe digo, parece conversa de Trancoso, mas não é. Quer dizer, na pequena faixa verde do local onde eu moro, aparece tamanduá. Na minha casa já apareceu porco-espinho. Parece que é mentira, já apareceu jiboia. Quer dizer, o batalhão ambiental, de vez em quando, é chamado ali em Garça Torta, Riacho Doce, Guaxuma, porque essa biodiversidade que ainda resta um pouco, os animais estão fugindo para as pequenas coleções, mas alguns deles não vão ter condições futuras de sobreviver. E aí a gente coloca o seguinte: os seres humanos estão mais preocupados em fazer um crescimento indiscriminado das atividades econômicas, sem, entretanto, querer pagar o preço da sustentabilidade. Aí a grande pergunta é a seguinte: a espécie humana pode viver nesse planeta sem a companhia das outras formas de vida? Claro que não. Não, sozinho não dá. Sozinho não dá. Sozinho não dá. Se desse, a gente já estava morando em Marte, em Júpiter. Né? Vamos falar do calendário eleitoral, Anivaldo. Vamos falar sobre esse prazo. Já disse que não vai ter prorrogação, mas vamos falar sobre as inscrições também. Podem ser feitas através do site, é isso, para poder participar do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, abrindo agora esse espaço, né, esse processo eleitoral para a renovação de membros. Quais são os critérios, além de ser lideranças também das pessoas e das entidades que compõem a bacia hidrográfica? É preciso ter também uma instrução. Vamos falar um pouquinho também do grau educacional dessas pessoas que querem também se candidatar? Exato. No site do comitê, cbhsãofrancisco.org.br, CBH são as iniciais, Comitê da Bacia Hidrográfica, cbhsãofrancisco.org.br, www no início, lá são encontradas todas as instruções do processo eleitoral. Aí há uma série de documentos, não são muitos, por exemplo, o estatuto deve conter dispositivos que liguem a atividade da instituição à gestão de águas. Pode ser um sindicato, pode ser uma associação técnica, pode ser uma associação de moradores, pode ser uma instituição científica, uma universidade, o que for, uma empresa, né, que opere na área do turismo das diversas formas, nos diversos segmentos, e desde que
diga respeito e tenha relação com a gestão de águas e esteja inserido no território da bacia hidrográfica. Todas essas instruções estão lá no processo eleitoral. Elas vão ser todas via internet. Antigamente a inscrição era presencial, hoje não é mais. E aí cada um pode verificar se tiver interesse em participar. Por exemplo, eu sou de uma empresa de abastecimento de água. A minha empresa de abastecimento de água capta água ali na bacia do São Francisco. Então, essa empresa de abastecimento, ou pública ou privada, etc., se tiver interesse, pode se habilitar para concorrer com as outras que se inscreverem, então, para ter acesso ao comitê. Perfeito, Anivaldo, muito obrigado, tá certo? Parabéns aí na sua posição agora também por ir ao público, né, através dos veículos de comunicação para falar desse processo que é muito importante, que é essa renovação de membros para o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Volte mais vezes. Muito obrigado. Eu que agradeço, e a reflexão que a gente faz é o seguinte: desenvolver política ambiental tem que ser em um ambiente democrático. E no ambiente democrático é preciso ter renovação, disputa, e esse é o sentido dessa coisa, até para dar força e renovar esse processo. É isso aí, tá dado o recado, então deixa essa reflexão, né? O nosso Anivaldo Miranda, parabéns inclusive para as pessoas que vão participar desse processo de renovação no quadro de membros do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. A Escola Técnica de Artes da Universidade